vivendo nesse momento. E para não ficar só nas minhas palavras, nós adentramos aqui então no texto da leitura bíblica. Aleluia, Senhor de mistério. E diz assim o versículo 1 do capítulo 6 de Juízes: Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiram os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra ele subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Eu peço à Igreja Santa do Senhor que se assente, dando glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E aleluia, Jesus, porque nós estamos num lugar onde toda adoração ela é perfeita, e nós não somos impedidos de assim fazer. Amém, igreja? Aleluia. É quando glorificamos ao Senhor, é quando damos a Ele a glória que lhe é devida, a honra que lhe é devida. Ele então dos céus, Ele contempla a minha e a sua necessidade, derrama sobre cada um de nós porção dobrada da sua glória, a ponto de restaurar, edificar e transformar vidas que aqui estão nesse momento. Amém, igreja? Santo é o teu nome, ó Deus de Israel. Irmãos, a Bíblia diz que Israel ele estava passando por momentos difíceis, por momentos, aleluia, Jesus, de aflições, onde Deus estava, aleluia, Jesus, castigando o seu povo por causa da sua rebeldia, aleluia, Jesus, por causa dos seus pecados. A palavra diz que, segundo os historiadores, Gideão ele era o 5º juiz nessa época. A palavra diz que o povo estava sendo ali até então massacrado pelos midianitas. Como nós vimos no contexto, santo é o teu nome,
diz a palavra de Deus que durante 7 anos o Senhor entregou, aleluia, Jesus, o seu povo nas mãos dos vossos inimigos. E a palavra diz que o povo então, eles não tinham paz. Construíram cavernas nos montes, a ponto de se esconderem para poder então se alimentarem, porque tudo que eles tinham eram roubados, eram, aleluia, Jesus, devastado pelos opressores. A Bíblia diz que eles plantavam, faziam as vossas plantações no campo. Então os midianitas vinham com os seus camelos, colocavam ali as suas tendas, e tudo que ali plantavam era roubado, era tirado deles à força. Até mesmo os vossos gados, os vossos bois, vossas ovelhas, aleluia, Jesus, eram levados pelos midianitas. Aleluia, Jesus, juntamente com os amalequitas e o povo do deserto, inimigos do povo de Deus. Então Deus, ele levanta um do meio do seu povo chamado Gideão, que segundo, aleluia, Jesus, os historiadores, o seu nome quer dizer derrubador, que até então viria a ser o 5º juiz de Israel. E a palavra diz que este homem, ele vivia na terra de Ofra, perto do monte Gerizim. Aleluia, Jesus. Deus o escolheu para libertar então Israel da opressão dos midianitas, que ele derrotou naquela época. Santo é o teu nome, com apenas 300 homens. Segundo a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus mandou que Gideão lutasse contra os midianitas com um pequeno número de soldados, para que eles ficassem sabendo e ficasse bem claro que a vitória que viria sobre eles era dada pelo Senhor, e não era vitória que seria concedida pelos seus próprios, ou seja, pelo seu próprio esforço, porque o Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém. É dessa maneira. Deus, quando ele entra numa causa, o Senhor, quando ele toma, aleluia, Jesus, conta de uma peleja, o nome dele é o único que tem que ser glorificado, é o único que tem verdade. que ser destacado. Aleluia. Aleluia, grande Deus. A palavra diz que quando Deus pede a Gideão, olha, vá, reúna o povo, reúna, porque eu vou te dar os midianitas na sua mão. Ele diz assim: Senhor, mas quem sou eu para que o Senhor me conceda essa graça? Pois sou o menor do meu povo, sou pequeno. Aleluia, Jesus. Em outras palavras, ele queria dizer: Senhor, mas olha bem para mim, olha a situação que estou vivendo, e das tribos de Israel eu sou a menor, a minha família é menor. Deus de mistério, eu não tenho é isso, destaque, Senhor. E diz o Senhor que vai me colocar como cabeça no meio deles e dará os vossos inimigos em minhas mãos. Aí então Deus fala assim: não, é com você mesmo que eu quero, aleluia, Jesus, trabalhar. Reúna o povo. E a Bíblia diz que ele reúne 32 mil homens. O Senhor olha para ele e diz assim: olha, Gideão, é muita gente, despeça um pouco deles, diga para eles, pergunte a eles quem é que está com medo dessa batalha, dessa peleja. Aqueles que assim se comportarem, peça a eles que voltem para os vossos lares, volte para as vossas famílias.
E Gideão, então, quando eles colocam essa palavra diante do povo, diz que 22.000 voltaram para trás. Apenas 10.000 ficaram. Então o Senhor, Gideão se coloca diante do Senhor. O Senhor diz assim: olha, Gideão, ainda tem muita gente. Tem muita gente contigo. Vá até o deserto. Se coloque ali diante do rio. Se coloque ali, Gideão. Faça com que o povo se ajoelhem ali e beba água. Aqueles que lamberem a água como cão, esses você separará de lado, que irão a peleja contigo. Mas aqueles que se ajoelharem e beberem a água sem lamberem, a esses você dispensa. Então Gideão, ele, sendo obediente ao Senhor, ele convida o povo a beberem água. E a palavra diz que 300 homens lamberam somente a água. Aleluia, Jesus. 8.700 homens, 9.700 homens voltaram para trás, foram dispensados. E o Senhor disse a ele: olha, Gideão, com esses 300 homens, eu lhe darei em suas mãos os midianitas, os amalequitas, e você será vitorioso diante deles. Ei, irmãos, Eita, papai, aleluia. Eita, Deus. eu trouxe essa palavra nessa noite porque desde o momento em que eu fui convidado a ministrar aqui hoje, eu confesso ao nosso pastor que o Senhor me incomodou naquele momento. Você vai falar sobre Gideão nesse lugar. E eu fiquei meio sem entender. E o Espírito de Deus disse assim: não, é sobre Gideão que eu quero que você fale. E por um momento o Senhor começou a passar assim um livro na minha mente, como se eu estivesse, aleluia, Jesus, presente nesse lugar. E Deus falou assim: fala, porque é nessa palavra que eu quero, aleluia, Jesus, edificar o meu povo. É nessa palavra que eu quero falar por meio dela com a minha igreja. Obrigado, Deus. Eu não sei qual é a sua, eu não sei como é a sua vida, eu não conheço a nenhum de vós aqui. A única pessoa que eu conheço é o amado pastor. É assim mesmo, somente através do curso que aqui está tendo. Não conheço a vida dele, mas o Senhor disse assim: olha, que tem pessoas pequenas nesse lugar, pessoas que não valorizam a sua vida, não valorizam a sua história, pessoas que, falando assim, humanamente, aleluia, Jesus explicando, pessoas que perante a sociedade não tem valor, pessoas que diante dos olhos humanos é desprezada, é encostada até mesmo, esquecida. Deus diz essa noite: é esses que eu vou levantar, Oh, Jesus. é para esses que eu tenho olhado. Aleluia. É a esses que se dão por desprezado, que quero eu exaltar, quero eu edificar, quero levantar para ser, maioral no meio do meu povo. Falei: Deus, mas que mistério é esse? Gideão era desprezado. A palavra diz que ele era esquecido. Não tinha, aleluia, Jesus, destaque no meio da sociedade. Mas os olhos do Senhor já estavam sobre ele, há muito tempo.
a ponto de levantar como juiz daquela nação. A palavra diz que ele liderou o povo de Israel por 40 anos. E 40 anos o povo viveu em paz. Aleluia, Deus Santo. Glória ao teu nome. O capítulo 7 diz assim que Deus mandou que Gideão habitasse, ou melhor, lutasse contra os midianitas com um pequeno número de soldados, para que ficasse bem claro que a vitória viria de Deus e não dos homens. E existe um paralelo em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17 e 18, que diz assim, e digas no teu coração, a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriu esse poder. Versículo 18 de Deuteronômio 8 diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir esse poder, para confiar no seu conserto, que jurou a teus pais, como se vê neste dia de hoje. Ou seja, em outras palavras, aleluia, Jesus, o que você está passando, o que você está vivendo, aleluia, Jesus, são situações que, do ponto de vista humano falando, é dificultosa, é difícil de, aleluia, Jesus, de superar. É difícil de se sustentar e até mesmo de realizar, aleluia, Jesus, um certo tipo de conserto, eu diria. É difícil de superar os teus planos. Eu não sei quais são as dificuldades que vocês estão passando, Igreja Santa do Senhor, mas talvez você, aleluia, Jesus, esteja passando por um momento onde a tua vida tem sido roubada, onde o teu caráter, ele tem sido, aleluia, Jesus, ele tem sido até mesmo, esquecido, eu diria. Talvez dentro dos seus lares, pelos seus próprios familiares, você tem sido desmoralizado, tem sido até mesmo, aleluia, Jesus Santo, envergonhado, eu diria. Eu não sei, mas eu quero te dizer uma coisa: santo é o teu nome, que o problema que você está vivenciando não é situação, essa situação não é uma situação ao qual você pode resolver, mas Deus pode reverter a sua causa, Deus pode reverter a sua história. O Senhor pode te exaltar a qualquer momento. Basta simplesmente uma palavra e tudo poderá ser mudado na sua vida. É verdade. A palavra diz assim no capítulo 6, versículo 5. Que o povo subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar nem a eles, nem aos seus camelos. Ou seja, tamanha era a adversidade contra o povo de Deus, tamanha era, aleluia, Jesus Santo, os inimigos, aleluia, Jesus, de Israel. A palavra diz que eles eram contados como areia do mar, ou seja, não se podiam contar de tão numerosos que eram. Sabe o que o Espírito de Deus diz no meu coração nessa noite? Qual é o tamanho da devastação que você está vivendo nesse momento? Qual é o tamanho da destruição que você está vivenciando? Você
você pode, aleluia, Jesus, contar com números o tamanho da vexação, o tamanho da humilhação, o tamanho do esquecimento, talvez, que você esteja vivendo nos dias de hoje na sua história. O versículo 7 do capítulo 6 de Juízes diz assim: sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um homem, profeta, aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e vos expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. A palavra de Deus nessa noite para cada um de nós é que nós devemos clamar ao Senhor constantemente, dobrar nossos joelhos, se humilhar diante do Senhor e suplicar a sua ajuda. Eu não sei, aleluia, Jesus, mas Deus, Ele está nessa noite, Ele está nos despertando a clamarmos, a buscar a sua face diante da oração, colocando diante dele, aleluia, Jesus, os nossos problemas, as necessidades que nos cercam. E isso não depende, aleluia, Jesus, do meu pastor. Isso não depende, aleluia, Jesus, do meu irmão. Não depende dos obreiros. Mas depende de cada um de nós. Jesus, na verdade, Ele está querendo ter um particular com a sua igreja. O Senhor, na verdade, Ele está nos convidando a nos colocarmos junto a Ele com uma certa intimidade. Se intimidar com o Senhor é expressar diante dEle as nossas necessidades, é mostrar a Ele que nós dependemos dEle em todas as coisas, que nós dependemos e confiamos unicamente na sua pessoa, na pessoa do nosso Senhor. E a partir do momento que assim fizermos, Deus vai mudar a situação nesse lugar. Deus vai mudar a tua causa, vai mudar a tua história. Jesus, Ele quer entrar no seu lar, Ele quer, aleluia, Jesus, resgatar vidas que, aos olhos humanos falando, já não tem mais jeito de ser alcançada. Jesus, nessa noite, Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer salvar. Mas, por outro lado, o Senhor também quer criar uma aliança com cada um de nós, um vínculo íntimo com a nossa pessoa. Coisas que nos dias de hoje estão escassos nas igrejas. Eu não diria mornidão, porque nem isso habita mais no meio de nós, mas estamos vivendo dias de frieza constante, dias onde as necessidades que rodeiam a nossa vida, elas chegam até mesmo, em alguns casos, ser maior do que o nosso Deus. Estão roubando a nossa adoração, estão roubando o nosso culto, o culto verdadeiro, que é o nosso coração, aquilo que o Senhor mais estima na nossa vida. Eu fico
agradeço a Deus o tempo todo pela oportunidade que eu tive nessa igreja, de aqui poder estar, pastor Enéas, fazendo um curso que praticamente há uns 10 anos eu tenho pedido ao Senhor. Deus me ajuda, porque eu quero fazer um curso teológico. Eu congrego numa igreja onde eles dão esse curso, mas o valor para mim é absurdo. Eu não tenho condições de pagar, porque existem situações que me impedem de contribuir, de participar. Aí o Senhor abre as portas desse ministério, dessa igreja. E aqui estou eu participando, estou eu contribuindo desse trabalho que para mim é maravilhoso. É uma oportunidade que nós não devemos perder nunca na vida. É verdade. Nunca. Em outras palavras, o Senhor está nesse lugar. Glória a Deus, aleluia. E Ele está oferecendo oportunidade para essa igreja. Eita Deus de E mistério. muitos que aqui estão deixando extravasar pelo vão dos seus dedos. Não estão valorizando o esforço do pastor, que espiritualmente falando é o anjo que o Senhor tem levantado para abençoar esse lugar, Glória a Deus, para aleluia. abençoar as pessoas que aqui estão. Mas muitos não têm valorizado a vida desse homem. Eu já dirigi dentro do ministério 4 igrejas, e confesso aos irmãos que no tempo da minha gestão eu sempre dizia à igreja: olha, irmãos, a bênção está aqui hoje, não deixa passar para depois vocês despertarem e querer ser ajudado. Aproveite enquanto Deus está enviando. Aproveite enquanto o anjo está passando, segura ele. A oportunidade de Deus está dando nesse lugar. Mas muitos não estão despertando para isso, estão preocupados talvez com as situações que estão vivenciando em sua volta, deixando de lado o tempo. Ultimamente está frio, e muitas vezes nós deixamos de vir aqui contribuir com o anjo da igreja para ficarmos em casa fazendo o quê? Que o Espírito de Deus possa falar aos nossos corações nessa noite. Nós não temos o direito de acusar, mas Deus sabe da necessidade de cada um de vós. É Deus. Eu sei de uma coisa, pastor Enéas, que a sua exaltação, ela vem do Senhor. Ainda que muitos não te dêem valor, muitos não valorizem a tua vida nesse lugar, Deus levanta pessoas distantes para te valorizar. Deus levanta pessoas distantes, pessoas remotas, para te honrar, para te prestar a devida honra, aquilo que lhe é devido. Não interessa se, aleluia, Jesus, se o irmão que está à sua direita não te valoriza, se o que está à esquerda não liga para você mais.
Tem um no alto que o tempo todo está anotando a tua vida. Eita glória. Existe um no alto que o tempo todo ele tem percebido a sua luta, ele tem olhado para o seu esforço. E de maneira alguma você vai ficar desprezado. De maneira alguma você vai ficar envergonhado diante da obra que você tem oferecido ao Senhor. A tua exaltação vem do Senhor, assim diz o Senhor. Aleluia. Levanta somente a tua cabeça, confia nele. Porque Deus está fazendo coisas novas em lugares remotos para abençoar a tua vida. A palavra de Deus diz assim que o que o Senhor faz hoje nós não entendemos, mas vamos entender lá na frente. Deus está nesse lugar. Eu creio. Deus quer unicamente que eu e você nos disponhamos, que eu e você nos entregamos. O Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que a palavra diz que o adorem em espírito e verdade. É como disse a minha esposa no louvor, quando o louvor diz que nós vivemos no contexto ou Deus faz ou Deus faz. E se Ele não fizer, Ele é Deus. Ele não muda. Ele não muda, quem muda somos eu e você, Igreja Santa do Senhor. É verdade. Existe uma promessa sobre a tua vida. Eu creio. Deus é um Deus de promessa. Ele não esqueceu de nenhum de nós. Não importa se você é pequenininho, não importa se você não tem valor, se você não é valorizado dentro da sua casa, pela sua família. Não importa se ninguém no seu trabalho te olha para você, liga para você. Não importa o tamanho do seu problema, mas valorize o tamanho do teu Deus. Oh, aleluia, Que tem papai. deixado de ser valorizado por aquilo que Ele é. Não somos nós. Aleluia, Jesus Santo. Não somos nós que dependemos, aleluia, Jesus, de ser santo é o teu nome. Às vezes nós queremos para ganhar o Senhor. Ao Senhor ninguém engana. É verdade. Ele conhece o íntimo de cada coração.